Bem-vindo, alunos do primeiro período de farmácia da Faculdade do Futuro. Eu sou o professor Hermínio Medeiros e nós vamos iniciar a nossa disciplina de Química Geral e Inorgânica. Vamos começar com um conteúdo introdutório sobre Química Geral, tá? Uma introdução geral sobre a nossa disciplina, né, que é a Química Geral. Bom, vamos começar com um conteúdo bastante importante para o entendimento das demais disciplinas de Química do curso, que são as propriedades da matéria. Bom, matéria é tudo aquilo, né, que compõe o universo, juntamente aí com a energia, né? Então, no universo, o que não é matéria é energia. Hoje a gente sabe que nós podemos transformar, né, matéria em energia e energia também em matéria. E energia é aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Toda matéria ela tem uma massa e ela tem o seu lugar no espaço, né, sua impenetrabilidade. Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Como terra, água, ar, madeira, ouro. E energia é a capacidade de realizar trabalho, né? Nós temos diversos tipos de energia no universo, como a energia cinética, energia luminosa, térmica, elétrica, energia magnética. E todas elas são relacionadas aí a um efeito, né, como a cinética está relacionada ao movimento, a luminosa à luz, a térmica ao calor, e elas têm a capacidade de realização de trabalho. Tudo que nós temos, né, tudo que existe no universo é formado por algum tipo de matéria. Então nós temos o número de átomos, né, existentes aí no universo, no planeta, e a partir da sua reorganização nós temos a formação de diferentes tipos de matéria. E com isso nós temos a formação de diversas substâncias diferentes que nós usamos no nosso dia a dia. Matéria, tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Corpo é uma porção limitada da matéria e objeto é um corpo com uma função específica, com função definida, produzida pelo homem para algum objetivo, em especial, em particular. Como, por exemplo, aqui nós temos a madeira, né, que seria a matéria. Teremos uma porção delimitada da madeira, como vocês estão vendo ali, um tronco, que vai ser utilizado, né, pelo ser humano para a produção de uma cadeira. Então nós temos a matéria, como ela está presente na natureza. Temos o corpo, que é a matéria delimitada, e temos o objeto, que é produzida com uma finalidade específica, né, se sentar. Temos ali também a matéria, o ouro. Um corpo seria uma barra, né, que é a delimitação daquela matéria com uma quantidade. E temos também a produção de uma joia a partir daquele corpo, né? Matéria, corpo e objeto, então, aqui vários exemplos, ó, né? Nós temos, eu coloquei aí o granito, o ouro, o látex, para a produção aí dos diversos objetos, né, que podem ser produzidos, que podem ser formados a partir da manipulação dessa matéria e, posteriormente, desse corpo. O mesmo objeto pode ser fabricado com diferentes materiais, ou seja, de acordo com a especificidade, com o objetivo de uso pelo ser humano, a gente pode produzir o mesmo objeto a partir de materiais distintos, né, de misturas, de substâncias diferentes. Aqui, por exemplo, eu trouxe o exemplo de uma caneca, que a gente pode produzir, né, com porcelana, com plástico, com vidro, com metal, de acordo com a minha necessidade e o meu objetivo, eu escolho o melhor material para a produção. A massa de um corpo, ela vai corresponder à quantidade de matéria que é contida nele. Então nós temos, por exemplo, 1 quilo. Aqui, como vocês estão vendo, 1 quilo de ferro, 1 quilo de farinha. E o volume é o espaço que aquela massa ocupa. Então nós temos, por exemplo, um parâmetro, né, que a gente vai estudar para frente, que é uma propriedade da matéria, chamada de densidade. A densidade, ela vai relacionar massa com volume. Então nós teremos
propriedade específica da matéria, que é a densidade, a partir desses dois conceitos que a gente está vendo, que é massa e volume. Existe até uma brincadeira, né? O que pesa mais, 1 quilo de algodão ou 1 quilo de ferro? 1 quilo é 1 quilo, então 1 quilo de algodão pesa 1 quilo, 1 quilo de ferro também pesa 1 quilo. Mas o volume que eles ocupam são diferentes. Isso quer dizer, que a gente vai ver lá na frente, que eles têm densidades diferentes, né? A mesma massa ocupando volumes diferentes. A matéria é constituída por partículas muito pequenas, são chamadas aí de átomos. A gente sabe que até um certo momento da história imaginava-se que a menor parte, né, acreditava-se que a menor parte da matéria é o átomo, inclusive o termo átomo, né, significa indivisível. Hoje a gente sabe que não, que nós temos ainda partículas subatômicas menores do que o átomo e, né, quanto mais a gente estuda, mais a gente descobre partículas menores e divisões menores da matéria a partir do átomo, que durante muito tempo foi considerada a menor parte. Um grão de areia, por exemplo, que tem aí 1 milímetro, tem 10 milhões de vezes o tamanho de um átomo. Existem vários tipos, né, diferentes de átomos, que são os elementos químicos que a gente tem lá na nossa tabela periódica. Cada um daqueles elementos é um tipo de átomo, que é chamado de elemento químico, né? E eles são agrupados e são apresentados na tabela periódica, como a gente vai estudar em outras unidades da nossa disciplina, né? Como hidrogênio, oxigênio, enxofre, carbono, ouro, sódio, magnésio, manganês, flúor, cobre, cálcio, né? São elementos químicos diferentes, que são átomos que podem ser, como a gente vai ver, organizados entre si, né? Eles podem se juntar, formar ligações e formar as diversas substâncias que a gente tem presentes aí na natureza. A união entre esses átomos é chamada de ligação química. Os átomos iguais se combinam para formar substâncias simples, por exemplo, hidrogênio com hidrogênio, formando H2, gás hidrogênio. Só tem hidrogênio, né? Observem isso. Oxigênio com oxigênio, formando O2, que é o gás oxigênio. Então eu tenho elementos químicos iguais, átomos de elementos químicos iguais, se organizando em uma ligação química, se unindo em uma ligação química e formando uma molécula simples, uma substância simples, como H2 e O2. E eu tenho também o terceiro exemplo, que são 2 hidrogênios com um oxigênio, formando a água que a gente conhece, que já vai ser composta, né? Composta de quê? De átomos diferentes. Eu tenho átomos de hidrogênio, tenho átomo de oxigênio, e toda a água, né, do universo vai ser sempre H2O, sempre formado por 2 átomos de oxigênio, de hidrogênio e um átomo de oxigênio, né? Então eu tenho as ligações químicas formando substâncias simples e compostas. As simples são aquelas moléculas formadas por um tipo somente de elemento químico, e as compostas são aquelas formadas por diferentes, né, distintos elementos químicos. Um conjunto de espécies químicas iguais são chamadas de moléculas aí formando substâncias. Então, H2O é uma molécula que vai formar a substância água, né, conhecida como a substância água. E as substâncias são responsáveis pela constituição de toda e qualquer matéria presente aí no planeta, no universo, né? Em um fio de cobre, por exemplo, nós vamos encontrar muitos átomos de cobre, né? Em um anel de ouro, a gente vai encontrar muitos átomos de ouro. Na grande maioria dos casos, esses materiais que constituem um corpo ou um objeto são compostos por diversos tipos de substâncias químicas diferentes, como, por exemplo, o leite e uma laranja. O leite, a gente tem aí água, açúcares, gordura, proteína, né? Lactose, galactose, caseína, albumina, água, gordura. E na laranja a gente tem água, frutose, ácido cítrico, vitamina C e etc., né? Óleos essenciais. Então a gente tem a formação, né, de substâncias, a partir de substâncias diferentes, a gente tem a formação de coisas que a gente tem no nosso dia a dia, né? Mas aí a nossa observação a olho nu não nos permite identificar, às vezes, a conformação química. Num leite, por exemplo, você olha, você só vê
uma fase, né? É uma substância muitas vezes homogênea, né? Claro que se ela ficar em repouso ali, você acaba vendo nata, gordura, mas o leite como ele está apresentado aqui, como você pega um leite de caixinha, ele se apresenta como uma substância homogênea, numa fase só. Você não consegue identificar que você tem essa quantidade de substâncias dissolvidas, né, misturadas ali. Né, na laranja, mais ainda, né, mais difícil ainda de você conseguir identificar isso. Na madeira a gente tem celulose, lignina, na água do mar a gente tem água e diversos tipos de sais que são dissolvidos ali, né, principalmente cloreto de sódio, né? E assim a gente tem, né, esse resumo inicial de átomos que vão formar aí substâncias, né, e simples, compostas e, como a gente viu, podendo ser transformadas em objetos que são utilizados no cotidiano, no nosso cotidiano. A matéria é caracterizada por suas propriedades, podendo ser gerais e específicas. Então, nós temos propriedades gerais da matéria e propriedades específicas da matéria. Gerais são aquelas que toda matéria tem. Então, eu não consigo diferenciar nenhuma substância da outra a partir das propriedades que são gerais. Mas as específicas, sim, né? A gente vai ver aqui, ó. Gerais, quando são comuns a todas espécies de matéria, não importando quais substâncias compõem. E as específicas, quando dependem das substâncias que as formam, permitindo assim identificar e diferenciar os diversos materiais. Por que eu não consigo identificar uma substância a partir de propriedade geral? Primeiro que todas elas possuem extensão, inércia, massa, impenetrabilidade, divisibilidade e compressibilidade. Então, o que é isso? Eu vou falar especificamente cada uma delas. A extensão é o espaço ocupado por um corpo, denominamos volume à medida desse espaço ocupado pelo corpo, pela substância. Então, toda substância tem volume. Então, ali eu tenho 1 litro de água, 1 litro de óleo, 1 litro de refrigerante, 1 litro, né, de qualquer coisa, 1 litro de álcool. Então, toda substância eu consigo ter 1 litro. Então, é uma propriedade que é geral, né, que é o volume, não é verdade? É comum a todas as substâncias. A inércia é a propriedade que a gente tem de que toda matéria tende a permanecer no estado de repouso até que seja aplicada uma força para que saia do estado de repouso, né? Então, eu só consigo promover movimento a partir de uma força aplicada. Então, que a gente vai saber identificar muito fácil isso aqui, porque também é uma propriedade geral, né? Então, toda substância ela vai permanecer no seu estado de repouso até que uma força seja imprimida nela, né? Para que ela possa ter o movimento ali. Massa, a quantidade de matéria também existente, então a quantidade de matéria pode ser igual em todas as substâncias. Eu posso ter 1 quilo de qualquer substância. Então eu não consigo identificar uma substância a partir dessa propriedade, né? Então também é uma propriedade geral. Impenetrabilidade é aquela que a gente fala que não temos a possibilidade de 2 corpos ocuparem o mesmo lugar no espaço, né? Isso é impossível, porque um átomo ele não penetra no outro átomo, né? Eles possuem a capacidade de ocupar um espaço. Então não existe essa possibilidade. Esse aqui é um exemplo que a gente dá dessas duas. Observe aqui que eu tenho uma proveta com 25 centímetros cúbicos de água, 25 ml, né, centímetros cúbicos. E eu tenho uma pedra que eu quero saber o volume dessa pedra. Então, se eu jogar a pedra aqui dentro, ela vai deslocar o seu volume, porque ela não vai ocupar o mesmo espaço. O volume vai deixar de ser 25 ml, porque eu vou ter, a partir desse momento, o volume da água mais o volume da pedra, que eu acabei inserindo ali, né? Jogando ele dentro da proveta. Aqui, por exemplo, quando eu jogo a pedra, fica difícil de mensurar o volume de uma pedra, porque é um corpo, né, irregular, né? Então, se eu pegar uma pedra e jogar aqui dentro, nos 25 ml, ele subir essa água para 31,5 ml, quer dizer que eu tenho 6,5 ml de volume
daquela pedra que eu coloquei ali. Entenderam? Compreenderam? Eu vou deslocar em volume o volume que eu represento, o volume que eu tenho. Divisibilidade também é uma propriedade, né, que as matérias aí podem ser divididas. A matéria pode ser dividida em porções menores, teoricamente até um limite, que seria a menor parte da matéria. Que antigamente a gente achava que era o átomo, hoje a gente sabe que não é. Né? Nós temos aí porções ainda menores, partículas menores do que o átomo. O almofariz e o pistilo são instrumentos usados em laboratório para macerar sólidos, transformando-os em partes cada vez menores. Compressibilidade, a matéria pode ser comprimida, sofrendo redução do seu volume se a gente aplicar sobre ela uma força. Então, observe aqui uma seringa que a partir da pressão aplicada, né, uma força aplicada, eu consigo comprimir o ar que está ali dentro. Tá, toda matéria pode ser comprimida, algumas menos, outras mais. Então, uma pedra, o ouro, possuem uma compressibilidade pequena, né? Mas se eu tivesse substâncias do estado gasoso, ou seja, elas vão estar mais separadas umas das outras, eu consigo ter a compressibilidade também. Então, na verdade, a compressibilidade ela é mais notada, mais fácil de ser percebida, quando a gente tem gás, que as partículas estão mais dispersas, né, umas das outras. E eu tenho propriedades específicas da matéria. Essas propriedades elas são importantes na identificação, porque a partir delas eu consigo identificar substâncias. Por exemplo, o que são propriedades organolépticas? São aquelas sentidas pelos órgãos do sentido. Visão, olfato, paladar, tato. Então, a partir da textura, do cheiro, do gosto, eu consigo identificar substâncias, né? Então, o cheiro de café, eu identifico o café. Isso é uma propriedade organoléptica, uma propriedade específica. Né? Nenhuma outra substância tem o cheiro exatamente igual, tem o aroma exatamente igual ao café. Então, as propriedades organolépticas elas são muito utilizadas na identificação de substâncias. Ok? As propriedades físicas, químicas e funcionais, como a gente vai ver, também são propriedades específicas da matéria. Importante ressaltar que analisando as propriedades específicas é possível identificar uma substância desconhecida. Obviamente, se você tem informações do aroma, da textura, né, da cor, você consegue comparativamente, né, identificar uma substância que teoricamente você não sabe o que seja. Organolépticas, então, são cor, brilho, odor e sabor. A cor está relacionada à luz, né? A luz que é refletida quando é iluminada. Então, eu tenho uma reflexão da luz, fazendo com que eu tenha o efeito colorido. E isso me permite identificar, por exemplo, o ouro, né? Que eu tenho uma cor específica, como também o brilho, né? Que é uma propriedade também específica da matéria. Algumas substâncias são bastante características, né, pelo brilho, como ouro, como prata, como diamante, e outras não, como, por exemplo, sal, cálcio, magnésio, que não possuem brilho, carvão, né, que não possuem brilho. A parafina da vela. Então, eu não consigo identificar somente com uma das propriedades específicas que a gente está vendo aqui, mas a reunião delas me permite fazer uma identificação mais precisa. Tá? Odor podem ser sem cheiro ou podem ser odoríferas. No laboratório a gente nunca cheira uma substância diretamente porque pode ser tóxica, né? Então a gente tem sempre uma técnica para que a gente busque moléculas para a gente ter o odor, mas de uma forma segura dentro do laboratório. Pode ser uma substância tóxica, irritante. E as odoríferas a gente tem aí perfumes, né, acetona, todo mundo conhece cheiro de gasolina, de álcool. Então permite identificar. Então se você fizer aqui, ó, se você conhecer de uma substância a cor, o brilho, o odor e o sabor, você consegue fazer a identificação correta, né? É bem possível que seja aquela substância que você está efetivamente imaginando que seja, né?
A partir do momento que você faz a comparação e consegue reunir todas as características conhecidas daquela substância para você. O sabor a gente sabe, né? As características aí organolépticas, o sabor é uma bastante característico para nós, né, para os seres humanos, né, nós somos animais muito palatáveis, então a gente tem o sabor como marcante. Ácidos, doces, amargos, adstringentes, azedos, são sabores que a gente consegue identificar, caracterizar e, desse modo, utilizar essa informação para identificação. Nós temos uma máxima também no laboratório que a gente nunca experimenta nada, a gente nunca prova nada para saber o sabor, porque a gente pode estar falando de uma substância tóxica. Beleza? Ok? Bom, as propriedades físicas quais são? Nós temos primeiramente os estados físicos da matéria, sólido, líquido e gasoso. O que vai identificar e separar, né, diferenciar uma da outra, é a vibração molecular. Então, a gente está falando aqui de energia cinética, que está relacionada ao calor, né, nesse caso. A quantidade de calor que eu tenho vai promover vibração nas moléculas. Então, no sólido, do líquido e para o gasoso, eu tenho um aumento de temperatura. O sólido, eu tenho uma temperatura menor, no líquido, eu tenho uma temperatura um pouco maior, e no gasoso, eu tenho uma temperatura maior ainda. Então, o sólido, como ele é uma temperatura mais baixa, as moléculas têm pouca energia cinética, ou seja, tem pouco calor, e elas vibram menos. Como as moléculas ficam pertinhas umas das outras, os átomos, às vezes, né, ficam pertinhos dos outros, a gente tem uma formação mais próxima, né? Então, pensem no gelo, pensem na água líquida e pensem no vapor de água. Nós temos, então, as moléculas bem unidas, formando o sólido. Se eu aumentar um pouco a temperatura, aumentando o calor, né, dando calor, aumentando a temperatura e a energia cinética, eu aumento também a energia vibracional. As moléculas vão vibrar mais e vão se afastar mais devido à vibração. Eu vou ter o líquido. Se eu der mais calor ainda, eu vou ter aumento de temperatura, vou ter uma maior energia vibracional, as moléculas vão estar vibrando com mais força e se afastando mais, eu vou ter o estado gasoso. Então, observem que os estados físicos da matéria estão relacionados a calor, a quantidade de energia que está, tanto energia térmica quanto energia cinética envolvido, né? A térmica que está relacionada ao calor e a cinética que está relacionada a essa vibração, essa energia vibracional que a gente tem relacionado ao aumento ou redução de temperatura, tá? Temos outras propriedades físicas também, como dureza, maleabilidade, ductibilidade, densidade e solubilidade. No sólido, as partículas encontram-se muito próximas e unidas por intensas forças de ligação, vibram em posições fixas. Isso faz com que no sólido eu tenha forma e volume constante e definido. Permite pouca compressibilidade. Possui compressibilidade mais pequena. O sólido ele tem uma forma definida. Eu não consigo mudar aquela forma. Eu não consigo pegar um gelo, colocar dentro de um copo e fazer com que ele tome o volume, o formato do copo. Porque a forma é fixa e definida, constante. O volume constante e definido também. Né? Ao contrário do líquido, onde eu vou ter as partículas mais afastadas umas das outras, reduzindo as forças de ligação que mantém a união do sólido. Elas são mais livres, se movem com mais facilidade, vão estar mais distantes, eu vou ter forma variável, porque o líquido toma a forma do recipiente em que está. 500 ml de água, se eu pôr num copo, ele toma a forma do copo, se eu pôr num frasco, ele toma a forma do frasco, se eu pôr numa garrafa, ele toma a forma da garrafa. Então, nós temos essa possibilidade de variar a forma. Mas o volume é sempre constante. 500 ml de água vão ser sempre 500 ml de água. Mesmo a forma mudando, o volume não se altera. No gasoso, as partículas encontram-se muito afastadas umas das outras, são praticamente livres, estão muito distantes umas das outras, né? Elas praticamente não têm interação entre elas. Movimentam-se rapidamente em todas as direções, tem muito calor, né? Estão muito agitadas.
e elas tomam a forma e o volume do local, do recipiente onde elas estão. Então, observe aqui como um gás num balão toma a forma e o volume do balão. Né? Eu posso diminuir, posso aumentar, né, o tamanho, mas se eu mantiver ali dentro mesmo a quantidade do gás, ele acaba tomando tanto a forma quanto o volume. Isso tudo, como eu disse, está relacionado a essa característica, a essa capacidade de vibrar mais ou menos pela energia térmica que é colocada, pelo calor que é adicionado. Dureza é a resistência de um material ao ser riscado por outro ou sofrer desgaste quando atritado com outro material. O material mais duro é aquele que consegue riscar um material menos duro. Então, eu só consigo fazer um risco no material, de um material no outro, se esse material é mais duro que aquele em que eu vou riscar. Por exemplo, o diamante é o material mais duro da natureza, que a gente conhece. Então, com o diamante eu consigo riscar qualquer outro. Nós temos aí, ó, brocas de dentista, algumas brocas industriais que são feitas com diamante devido a essa alta dureza que eles possuem. Com isso eu consigo riscar e perfurar, né, outros materiais aí. Okay? É também uma propriedade física, né, que é uma propriedade específica da matéria. Maleabilidade é a capacidade que a matéria tem de moldar ou se transformar em lâminas ou chapas. Para quê? Para produzir objetos, né, para ser manipulado e produzir objetos com alguma finalidade específica para o ser humano. Então, a maioria dos metais, tirando os metais alcalinos, né, alcalinos terrosos, cálcio, magnésio, sódio, potássio, que não tem essa característica, essa propriedade, os metais são maleáveis, podem ser transformados em lâminas ou chapas. E a ductibilidade ou ductilidade, né, são sinônimos, é a propriedade que esses materiais apresentam de ser transformados em fios. Alguns metais são dúcteis, por exemplo, os fios de cobre são utilizados em circuitos elétricos, fio de ouro em tratamentos estéticos, mas eles saem normalmente da lâmina para o fio, da lâmina para o fio. Então eu vou ter sempre essa característica, principalmente para os metais, né, de maleabilidade e ductibilidade. Eu posso transformar em lâmina e posso transformar em fio. Todos os elementos químicos, todas as substâncias, não. Então, é uma propriedade que alguns possuem e outros não. Alguns mais e outros menos. A gente conhece fios de cobre, fios de alumínio, fios de ouro, né, de prata. E aí chegamos lá na densidade, que é aquela propriedade que eu falei com vocês. A densidade é uma propriedade também específica da matéria, que vai relacionar massa com volume. Então, densidade é a massa dividida pelo volume. É uma fórmula que a gente vai ver que traz essa relação. Então, né, em termos gerais, é a associação do volume ocupado por aquela massa da substância. Então, eu tenho 1 quilo de qualquer substância. Qualquer substância eu consigo pesar 1 quilo. Mas o volume ocupado vai ser diferente. 1 quilo de algodão ocupa um volume X, 1 quilo de ouro ocupa um volume Y, 1 quilo de chumbo ocupa um volume Z. Observem aqui que para 1 quilo de algodão e 1 quilo de chumbo, eu tenho volumes distintos, né? Massas iguais, porém volumes diferentes. Isso é densidade. O ouro, por exemplo, o ouro tem 19,3 gramas em 1 centímetro cúbico, que é 1 ml, e o alumínio, 2,7 gramas. Então, para uma mesma massa, eu tenho volumes diferentes. E, obviamente, para o mesmo volume, eu tenho massas diferentes. Então, observem que para o mesmo quadradinho de 1 centímetro cúbico ali de ouro e alumínio, eu tenho uma grande diferença em massa. O ouro eu tenho 19,3 gramas, o alumínio 2,7. A água traz o padrão de densidade 1 grama por centímetro cúbico. Então, nós temos 1 grama de ouro pesando, 1 centímetro cúbico de ouro pesando 19,3 gramas,
do alumínio 2,7 gramas, da água 1 grama. Ok? Então nós vamos observar massas iguais, volumes diferentes. Se eu tiver volumes iguais, eu tenho massas diferentes. Por quê? Porque o volume ocupado é sempre diferente por uma mesma massa de qualquer substância, porque eu não tenho duas substâncias com a mesma densidade. É uma propriedade específica da matéria, né? A fórmula de densidade é D é igual a M sobre V. O que quer dizer isso? D de densidade, M de massa, V de volume. Então eu tenho massa em gramas, quilo, miligrama. Normalmente em densidade a gente usa gramas por centímetro cúbico. Tá? 1 centímetro cúbico é 1 ml. 1 decímetro cúbico é 1 litro. 1 metro cúbico são 1000 litros. Se pesarmos 1 litro de água, teremos como massa 1 quilo de água. É o padrão, como eu disse para vocês, de 1. 1 quilo de água é 1 litro de água. É a substância usada como referência para as demais. Então tem um parâmetro chamado de densidade relativa, que é a comparação de uma substância com outra, né? Que é relativizar, que é comparar densidades diferentes entre as substâncias. Porém, a água é sempre 1. 1 quilo de água em 1 litro de água, 1 grama de água em 1 ml de água. Ok? 1000 quilos de água em 1000 litros de água. Tabela de densidade de alguns materiais. Para líquidos, lembre-se que 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml. Álcool etílico, densidade é 0,8 gramas por centímetro cúbico. Quer dizer que em cada ml de álcool, a gente tem a massa de 0,8 gramas. Então, o álcool etílico é menos denso que a água. Lembrem que quando eu tenho substâncias que são insolúveis umas nas outras, ou seja, eu não consigo solubilizar uma na outra, elas vão se separar. A mais densa vai ficar sempre embaixo, a menos densa vai ficar sempre em cima, como exemplo que eu vou mostrar daqui a pouco. Então nós mostramos aqui a água como 1 e o álcool como 0,8. O álcool etílico é menos denso que a água, né? A água é mais densa que o álcool etílico. O mercúrio é o único metal líquido, né, da tabela periódica, e ele é bastante denso, então ele tem, cada litro de mercúrio tem 13,5 quilos. Então se eu tenho em 1 litro de mercúrio 13,5 quilos, em 1 litro de água eu tenho 1 quilo, em 1 litro de álcool eu tenho 800 gramas. Então é uma diferença muito grande, né? Para o mesmo volume das três substâncias, mercúrio, água e álcool, eu tenho 800 gramas para um, 1 quilo para o outro e 13,5 quilos para o outro. Isso também, a densidade, a diferença de densidade nos leva a parâmetro de observação de flutuação dos corpos. Então, o que isso quer dizer? A diferença de densidade vai fazer com que eu tenha um corpo flutuando sobre o outro. Dois materiais com densidades diferentes, o mais denso tende a afundar e o menos denso tende a flutuar. Então, se eu colocar aqueles que a gente fez ali a nossa comparação, a água com o álcool são miscíveis, né? Então, se eu colocar água e álcool, eles vão se misturar, eu não vou ver flutuação. Mas se eu colocar um material menos denso que a água na água, ele vai flutuar, o que é immiscível, né? Se eu colocar um mais denso, ele afunda. Então eu consigo separar, às vezes, líquidos utilizando-se da sua diferença de densidade. A gente vai ver isso em processos de separação de mistura. Os icebergs são grandes massas de água no estado sólido, se deslocam seguindo as correntes marítimas dos oceanos. Em geral, a ponta do iceberg corresponde a menos de 10% do seu volume total. O gelo tem uma densidade ligeiramente menor do que a água. Observe que quando você mistura água com gelo, coloca o gelo na água, por exemplo, né? O gelo tende a ficar na parte superior. Isso quer dizer que, se ele flutua, ele é menos denso que a água. Por quê? Porque essa fórmula nos fala que quanto maior o volume, eu aumento aqui o denominador, eu diminuo a densidade. Então, a massa eu vou manter constante. Se eu alterar o volume, porque a massa eu não vou mudar, né? Mas o volume ele altera. Então, se eu alterar o volume para mais, a densidade cai. O que acontece
com a água quando eu coloco num recipiente fechado no congelador. Ele pode até estourar, né? Porque a água, ela dilata. Então, assim, há um aumento de volume. Então, a água, o sólido, o gelo, ele tem um volume maior, fazendo com que eu tenha uma densidade menor. Então, água e gelo, o gelo tende sempre a flutuar, porque ele tem uma densidade ligeiramente menor do que a água no estado líquido. O que vai acontecer? O que acontece com o iceberg. Eles vão flutuar. Considerando ainda aí que a gente tem água do mar, que tem uma diferença de densidade porque tem sais dissolvidos, né? Mas acontece a mesma coisa. Os icebergs flutuam devido à menor densidade do gelo em comparação à água líquida que está em volta dele ali. Observe essa imagem. Eu tenho um ovo na água salgada e na água doce. E a pergunta, por que na água salgada o ovo flutua e na água doce o ovo afunda? O ovo não muda a sua densidade. O que eu vou ter diferente de densidade ali é a água salgada e doce. Então, na água salgada eu tenho mais sais. Isso vai tornar a água salgada mais densa. No mesmo volume, eu vou ter mais matéria, vai ser mais pesado. Eu tenho mais massa no mesmo volume de água salgada do que de água doce. Então, o suficiente para fazer com que o ovo flutue na água salgada e afunde na água doce. Ou seja, aquele ovo ali, ele é mais denso do que a água doce, fazendo com que ele afunde. Menos denso que a água salgada, fazendo com que ele flutue. O mesmo acontece com a água do mar e da piscina. Essa primeira foto é do Mar Morto. Às vezes vocês já devem ter visto essa foto, essa informação de que a água do Mar Morto tem uma salinidade muito alta. Então, a alta concentração de sais, principalmente cloreto de sódio, faz com que a água fique extremamente salgada e extremamente densa. Então, uma pessoa flutua, boia na água do Mar Morto. Numa piscina, na água doce, normalmente não boia tanto, não é assim, porque na água doce o nosso corpo costuma ser mais denso. Só que se você aumentar o volume do seu corpo enchendo o pulmão de ar, você acaba diminuindo a sua densidade, você tende a boiar mais, flutuar mais, né? Então é uma comparação também. Isso aqui também, né, a gente já vai começar a falar de solubilidade, mas eu quero que vocês observem que aqui eu tenho exatamente o que eu falei com vocês. Eu tenho uma mistura de água com sal, ó, com óleo. Então o óleo ele é mais denso ou menos denso que a água salgada. Ele é menos denso, por isso ele está superior. Ele está na parte superior, na porção superior. Ele flutua, né, entre aspas aqui. Então ele não se mistura, né, ele é insolúvel, e isso faz com que a gente possa identificar, né, e separar essas substâncias a partir da diferença de densidade entre elas. Existe uma vidraria no laboratório de química chamada funil de separação, onde eu posso verter essa substância, essa mistura, e assim eu tiro primeiro a primeira parte, e depois a segunda parte. Eu consigo extrair aqui, né, uma e outra e fazer a separação entre elas, porque eu consegui separá-las aqui por densidade. Então eu tenho uma densidade diferente. Eles são immiscíveis, um ocupa a parte inferior, outro ocupa a parte superior. Entretanto, se a gente colocar açúcar em um copo com água, esse vai se dissolver totalmente no meio líquido e isso faz com que a gente considere essa substância solúvel. Então, o óleo é insolúvel porque não se dissolve na água, mas o açúcar e o sal são solúveis, porque vão se dissolver ali na água. Então, a solubilidade é uma característica que eu tenho que observar qual é o solvente. Então, eu tenho solvente e soluto. O solvente é a parte líquida e o soluto é a parte sólida. Eu tenho sempre mais solvente do que soluto, né? Eu tenho sempre mais líquido do que sólido. Mas isso não é uma regra, porque eu posso ter, né, a mistura de soluto com solvente é chamada de solução. Eu posso ter soluções sólidas, posso ter soluções gasosas, então eu não posso considerar que o soluto sempre é um sólido e que o solvente também sempre é um líquido. Mas de forma geral e para ficar bem didático, a gente sempre considera
o que é o padrão mais comum da gente ver, é sempre um líquido onde será solubilizado um sólido, solvente líquido, soluto sólido. Essa propriedade é chamada de solubilidade, é a característica que eu tenho de solubilizar uma substância na outra, de dissolver, né, um termo mais popular, uma substância na outra, ok? Então é muito comum a gente fazer isso no nosso dia a dia para preparar medicamentos, receitas, né,